Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Bluecast, que é o seu podcast às sextas-feiras para a gente falar de marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. Hoje, o nosso convidado do dia é o Davi Iglesias e ele é o CEO da Gendo. E aí eu quero passar a palavra para você, por gentileza, agradecer, obviamente, você ter aceitado o convite de estar aqui e para que você se apresente, por favor. Eu que agradeço. Bem, como ele falou, o meu nome é Davi, eu sou um nerd clássico, né, do mundo de TI, desde o tempo que não existia internet no Brasil. Uhum. E realmente eu sempre gostei dessa área. Trabalhei bastante tempo em algumas empresas como a Local Web, 9 anos na Local Web. Trabalhei mais 4 anos no UOL, né? Aí, trabalhando no UOL, eu falei, peraí, eu consigo fazer coisa boa, por que eu não faço para mim, né? Eu falei, eu tô conseguindo produzir. Então, dentro do UOL, a gente foi pensando em como é que eu poderia trabalhar, né? Aí eu falei pro meu chefe, chefe, se eu bater a meta do ano aqui no meu produto, você me demite? Ele achou estranho, né? Mas ele falou, tudo bem, se você bater a meta do ano, eu te demito. Você sai com bônus gordão. Eu saio com bônus, que precisa de dinheiro, né? Não dá para empreender sem nenhum real no bolso. Aí ele falou, fechado, tá? Mas me surpreenda. Graças a Deus deu tudo certo. Aí quando foi no dia 3... Graças a Deus e competência sua, cara. Mas o sorte sempre ajuda, né? Como todo empreendedor, a sorte está sempre ali ajudando. Aí quando foi no dia 4 de janeiro, eu fui demitido, né? Então, fui demitido do UOL. Que fique muito claro que foi um comum acordo, viu? Fui demitido, tá? Aí eu fui demitido do UOL e eu falei, vamos começar a empreender, né? Aí eu tinha algumas ideias, né? Eu queria fazer um sistema para médico. Faz mais sentido, né? Certo. É um ramo que é um ramo muito bom. Curiosidade, você tinha tido contato com a área de saúde em algum momento? Ou o que foi o estalo da tua cabeça para você falar, vou fazer um sistema para médico? Então, trabalhando, como eu era gerente de produto, né? Então, eu já tinha uma noção de como você fazer análise de mercado. Então, que era basicamente o trabalho que eu tinha lá, né? Então, eu fiz algumas projeções, algumas análises. Falei, é um mercado grande, né? É um mercado que tem consciência, né? Tem que pensar que a Gendo já tem mais de 10 anos. Então, é um mercado que tem consciência do uso de software, né? De aplicativo online. E faz muito sentido. Então, vou lá, eu começo a programar um sistema que a gente chama o MVP, que é o sistema mais simples possível para testar. Então, fui lá, desenvolvi um sisteminha bem simples. Sozinho? Sozinho. E você? Sozinho. Legal. Né? Aí eu falei, deixa eu desenvolver o sistema. Aí fiz uma versão bem simplificada do sistema e falei, deixa eu pôr para vender, porque eu preciso saber o que realmente o mercado quer para ajustar. Botei para vender para os médicos, coloquei lá, fiz anúncio do Google, fiz o básico ali, né? Depois de uns 2 dias, um boletim pago de R$49. Era uma cabeleireira. Que legal, cara. Eu falei, olha só, até aí tudo bem, né? Aí depois, eu botei lá, depois de mais uns 3 dias, outro boletim de 49, outro cabeleireira. Aí eu falei, tá, deixa o médico para lá. A área da saúde tá indo deixa o médico para aqui. lá. Aí, como o sistema ele não era para o cabeleireiro, né? Ele não tinha nada para aquele ramo, eu falei, vou fazer o seguinte, tô os seus 49 de volta para vocês dois, muito obrigado, eles são clientes até hoje, muito obrigado, e depois que eu ajustar aqui o sistema, né? Você volta. Então, fui lá, a gente reprogramei o sistema, fiz os ajustes e botei para vender. Deixa eu entender um monte de coisa aqui que você tá abrindo um leque gigantesco na minha cabeça, porque eu gosto muito de explorar esse tipo de situação. Porque quando a gente fala de empreendedor, a gente tem a cabeça sempre pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Exato. Inclusive, eu fiz o dever de casa, eu entrei no seu LinkedIn, tem um cara que comenta exatamente isso sobre você, que ele fala que você é o cara que tá pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, tentando fazer as coisas e conseguindo entregar as coisas ali. Então, quando você fala sobre isso, aqui a gente tem uma parte de empreendedorismo muito interessante. Primeiro, você colocou uma meta para si, então, obviamente, existia a meta da companhia, só que a sua meta era que você sairia da empresa frente a você bater a meta da companhia. Sim. Então, aqui exige um ato de coragem para um outro passo da sua vida que você queria construir. Sim. Aqui, essa ação para mim já é fora da caixa. Eu acho legal demais isso aqui.
Primeiro ponto. E aí você tem um chefe que falou, beleza, vamos ver então, faz isso e a gente cumpre o combinado. E depois você vai para o mercado, área da saúde, você chegou à conclusão de que a área da saúde seria um bom tiro para ser dado por algum conjunto de fatores que eu gostaria muito de entender o porquê, mas geralmente o que eu enxergo de área da saúde é que até parte da conversa que a gente teve ali fora, né? O cara que é médico, ele sabe muito bom ser médico, mas não é um bom administrador. Exato. Eles não se formam em como administrar o próprio negócio, muitas vezes eles têm as próprias clínicas e eles não têm ideia do que está acontecendo ali. Porque ele quer sentar, atender e é isso. E ele acha que isso é o que gera receita, mas tem vários outros aglomerados ali que fogem do conhecimento dele. Exato. Então, mas é uma área que movimenta um ticket alto. É interessante assim, o médico, ele fatura bem, mas na média ele está sempre endividado, né? O médico, ele é um péssimo gestor, né? Ele é pior do que o cabeleireiro como gestor na média, tá? Porque eles faturam 30 mil, 40, 50 mil reais, né? Eles têm uma BMW, têm um carro, mas não tem, normalmente, né? Óbvio, tem exceções, mas não tem dinheiro na conta. Caramba, tem cara. Dívida. Então, você tem toda a razão. A área médica é uma área em que as pessoas não sabem gerenciar bem as próprias finanças. Isso é caso clássico, né? De finança pessoal. O médico é um dos casos mais clássicos que tem. E aí, com certeza, esse foi um dos fatores que você olhou lá atrás, porque é um mercado que movimenta um ticket interessante. Exato. E você ajudaria esses caras com essa facilidade. Exato. E aí você deu esse tiro, só que na hora que o tiro começou a voltar, ou que a claridade começou a aparecer, vieram cabeleireiros. Então, é que assim, o médico, ele foi muito mais resistente de sair da bolha, né? Hoje em dia, a receita é automatizada, é tudo via app. Naquele tempo esquece. Era letra de médico que ninguém conseguia ler, nem o rapaz da farmácia, tá? Certo. Então, era aquilo. E a resistência de mudança era muito grande, né? E aí, o que tinha de legal no cabeleireiro? O cabeleireiro é, estou começando, não sei o que faço, você está me oferecendo uma ajuda, eu compro. Né? Porque assim, se você falar, ó, eu estou oferecendo este valor aqui, que você vai ter um agendamento, vai se organizar, vai poder crescer, eu estou comprando a sua ideia. Legal. Normalmente eles nem sabiam o que fazer com aquilo, mas falando, não, você está fazendo uma proposta, eu estou comprando porque eu preciso de ajuda, e a gente ajudava, né? Então, com isso, qual que era a beleza que a gente tinha desse público, né? Eles confiavam e o que a gente vendia e fizesse sentido, eles compravam, né? E a gente, por ética, também vendia só aquilo que realmente trazia valor para ele, então foi meio simbiótico. Né? Então, eles não têm... A gente sempre foi muito bem abraçado por eles, principalmente Nordeste. A gente era muito abraçado, porque esse negócio do relacionamento era importante. Então, eles conversavam, tiravam dúvida, a gente ajudava com as dúvidas. Então, era um relacionamento que realmente fortalecia a gente. E eles... E você comentou uma coisa super interessante, que foi, quando você recebeu essas duas primeiras vendas, você foi nessas pessoas e falou, olha, toma o dinheiro de vocês de volta, porque o sistema ainda não está pronto para atender vocês, eu quero aperfeiçoar o sistema para atender vocês. Aí, como é que foi essa tomada de decisão? Porque, teoricamente, você tinha começado a vender, né? Que seria o grande objetivo. E aqui eu falo muito sobre algo que a gente também já falou lá fora, que é muito sobre a ética profissional. Achei super legal você tomar esse partido, porque, legal, o sistema não foi feito para vocês. Então, eu não consigo entregar o todo que eu poderia entregar, porque não é adaptado para a realidade de vocês. Isso. Aí você pega esse dinheiro de volta, né? Você devolve o dinheiro deles, no caso. Como que você foi buscar para poder adaptar o sistema à realidade deles? Qual o conjunto de ações que você passou a tomar naquele momento para chegar no objetivo? Então, o feedback veio deles mesmos, né? Então, dessas mesmas pessoas que, como eu falei, elas continuaram lá. A gente devolveu o dinheiro, não significa que eles pararam de usar, continuaram com a gente. Então, eles foram trazendo os feedbacks do que fazia sentido, né? Então, eles querendo ou não, o preço dessa pequena cortesia, porque hoje eles pagam ainda, tá? Estão pagando lá, tem o Estúdio Baroni, eu lembro deles ainda. Que estão lá, estão pagando ainda. Mas assim, a gente foi ajudando eles com as demandas que eles tinham, né? E aí a gente falou, não, agora já tá um negócio que faz sentido. A gente começou a cobrar, né? E estão até hoje. Então a gente conseguiu entregar aquilo que fazia sentido para eles.
E aí, em termos de você como empresa, que é a outra parte empreendedora que eu acho maravilhoso. Você fez a primeira versão do sistema sozinho, começou a fazer os anúncios de Google sozinho lá atrás, e aí chegou nessa situação. Como que você passa a escalar a sua empresa no sentido de construir, trazer pessoas? Como que foi essa evolução da história da Agendo nesse sentido? Assim, foi desesperador, para ser honesto. Legal, uma né? excelente resposta. Assim, quando eu saí, então eu tinha um salário bom no UOL, né? Gerente de produto, não era... Então era uma situação já mais confortável. Uhum. Tinha família e criança pequena, bem pequena, né? E ainda tomei essa ação. Então, era uma pressão grande em cima de mim, mas eu já tinha um colchão, né? Ou seja, também não vou fazer as coisas na loucura. Eu tinha um colchão que me garantia ali um ano bem tranquilo, né? Então, eu estava... Só que, o que acontece? Quando o dinheiro sai e não volta, por mais que a gente saiba que tem o colchão, o cronograma, as métricas, tudo diz que tá ok, o seu emocional fica meio abalado, né? Então, o emocional é o mais difícil. Então, a gente quando começou a operar, então, primeiro mês nada, né? Segundo mês, faturamento bruto, R$300. Uau. Né? Então, a gente falou, tá complicado. Provavelmente operando no vermelho. Né? Não, Muito. Muito no vermelho, né? Ainda tem a pessoa física, a empresa que você tem que investir. Então, a gente investia uns R$4.000 de marketing por mês. Uau. Do bolso. Né, mais o desenvolvimento e a pessoa física ali. Então, R$300 no primeiro mês de faturamento. Eu falei, isso aqui tá complicado. E aí a gente foi crescendo. Foi de 200 para 350, foi de 300 para 450, 600. Eu falei, beleza, a gente tá numa escadinha boa, mas eu não vou conseguir fechar o ano. Aí a gente falou, o que eu vou fazer? Então, a gente foi fazendo vários testes. É que o desespero ajuda, né? O desespero é uma coisa que ajuda muito a gente. Então, o que eu vi? Falei, os gringos, eles têm uma pegada que é o plano anual. Você paga um ano inteiro na frente, você ganha um desconto. Então, eu fui lá, botei o anual na frente e o danado vendeu. Então, quando o cliente pagava 49, eu recebia 500 à vista, né, com obrigação de fornecer o serviço por um ano, mas eu tinha 500. Uhum. Então, aí eu comecei a vender esses planos anuais, o ticket já saiu para R$1.500, 4.000, 5.000, assim, isso nos primeiros 6 meses, assim, a gente já estava faturando 5, 6 mil. Falei, não, beleza, agora já dá já dá um fôlego, né, ainda era prejuízo, mas a gente já via que tinha um caminho bom. Aí eu já comecei a ver o coworking, né? Aí contratei a Rafaela, que é a primeira funcionária que ainda está lá ainda. Legal. Né? Aí a gente começou a trabalhar, eu e ela atendia os clientes e eu fazia a parte de desenvolvimento ali, né? Aí começou, depois disso fui contratando mais pessoas, contratei o Baladão, que é meu sócio, né? Então eu chamei ele como sócio, que ele trabalhou no UOL também. E aí a empresa foi caminhando, aí estabilizou no primeiro... Eu tive uns 2 meses de sobra, né? Desse um ano que eu tinha de colchão, ainda sobrou 2 meses. Falei, olha só. E aí tive uma sobrinha lá de 2 meses. E depois disso a gente ficou bootstrapping. A gente não tinha mais... não era mais deficitário de caixa. Né? Então, com 10 meses a gente já conseguia pagar as próprias contas e começou a escalar. E aí terminou então esses 10 meses com 3 pessoas. Terminou os 10 meses com 3 pessoas. 3 pessoas. E hoje vocês são? Hoje a gente está em 31. Uau. E aí, a gente está falando que isso aconteceu 10 anos atrás, 9 anos atrás. Se foi um ano, a gente está falando de 9. Nesses 9 anos, como é que a gente sai de 3 pessoas para 30 e tantas? E não só isso, mas... Eu vou fazer várias pausas aqui para pegar a perspectiva também do próprio Davi nesse crescimento, porque eu acho que essa parte é o que eu mais gosto de trazer, para as pessoas poderem entender que, poxa, a história da empresa ela é super legal, mas por trás da empresa tem um Davi que programou sozinho lá atrás para fazer o negócio acontecer.
e que conforme você vai crescendo, você vê a necessidade de você trazer pessoas agregadoras, então você traz a Rafa, você traz o outro rapaz que é o Baladão, e aí cada um, obviamente, com competências complementares ao que você tinha para o negócio poder, para cada um poder pegar seu filho ali e conseguir ajudar você para que a coisa flua, né? Então, como é que foi esse crescimento desses 9 anos e a sua percepção enquanto empreendedor também? Para chegar e falar, poxa, agora eu preciso de um time disso, agora eu preciso de um time daquilo, isso aqui está demandando bastante em termos de produto, então eu preciso de uma business unit para entregar isso aqui. Como que foi esse negócio todo aí? Então, assim, no mundo prático, daí a gente faz todo o planejamento, mas no mundo prático as coisas elas acabam andando muito diferente do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A Rafaela, que foi a funcionária número 1, que a gente não tinha faturamento de nada, no segundo mês ficou grávida. Imagina você fatura, sei lá, R$800 e você tem uma funcionária que ficou grávida, né? Aí eu falei, agora eu tô lascado. Então, aí o que acontece? Quando ela foi evoluindo, né? Ou seja, ali na gravidez dela, a gente teve que chamar uma outra pessoa para ajudar. Sim. Né? Aí a gente chamou uma outra pessoa. Aí ela saiu de licença. No que ela saiu de licença, a gente teve que chamar uma terceira pessoa, porque a demanda já precisava das duas. Então a gente chamou uma terceira pessoa, né? E aí, conforme o calo vai apertando, né, a gente ia chamando para atender aquela área que estava demandando mais, né? Só que o mercado, ele não é reto. O crescimento, normalmente, ele não é reto, né? O nosso crescimento é bastante sazonal. Então, você tinha uns picos de crescimento, né? Tipo, agora no final do ano, a gente tende a dar uma explosão. Depois faz assim. Mas o faturamento acompanha. Essa curva? Ele subia porque a galera contratava o serviço e depois parava? Assim, a gente tinha recorrência, né? Então, teoricamente, o cliente paga todo mês e você tem uma receita flat. Certo. Só que a gente cobrava anual, que esse que é o diferencial. A gente era alavancado. Então, a gente tinha esse problema de quando chegava... Porque muitas pessoas antecipavam o pagamento, se não acontecer isso todos os meses... Exatamente. Tá. Então, a gente tinha picos com uma receita maior, porque era alavancada, e tinha meses que a receita era baixíssima. Então, a gente ficava sempre nesse mundo, né? E o turnover, assim, de pessoal que eu conseguia pagar era elevadíssimo, né? Porque quando você paga bem, você consegue reter bons talentos. Sim. Quando você não tem condição de pagar bem, e aí quando eu digo você pagar um salário de uma pessoa R$2.000 é muito baixo, só que no final você está pagando 3.200, né? Então a empresa paga bastante, o funcionário recebe muito pouco. Sim. Né? Só que o funcionário não entende isso. Sim. E você não tem condição de pagar mais. Né? E aí a gente tem essa troca de funcionário, era muito grande. Né? Tinha a Rafa, que está até hoje, mas o resto era uma troca muito grande. Então a gente sofria muito com picos de demanda e sem profissional, e a gente não conseguia pagar o qualificado. Né? Então a gente passou uma fase que era difícil escalar, porque a gente não conseguia, era o ovo galinha, né? A gente não conseguia escalar, porque não trazia gente boa qualificada, né? E a gente não conseguia trazer gente boa qualificada porque não tinha como pagar. O Baladão, ele pagou, né? Ele é sócio porque ele pagou com o serviço. Eu consegui pagar ele porque ele deixou de receber durante bastante tempo e em troca de ter uma participação na empresa. Né? Mas e o resto? Não tinha caixa. Então a gente ficava nessa correria de trocar de colaborador a cada 2 meses, 1 mês, trocava porque não ficava. Isso é extremamente complicado quando a gente fala sobre atendimento aos nossos clientes, porque se essas pessoas estavam lá, parte da função delas, acredito que seja fazer isso, né? E aí a gente tinha, por exemplo, a gente está falando de uma realidade onde pessoas mudavam o tempo inteiro, né? Então para você manter um bom relacionamento com o teu cliente também é difícil, né? Porque toda hora é uma pessoa diferente que está no front. E assim, principalmente nessa área, o cliente não compra da Gendo. Ele compra do Davi, ele compra da Rafa, ele compra da Cláudia, que é a melhor vendedora. Então, pessoas gostam de comprar de pessoas, não de empresas, né? Então, quando a gente tira esse laço,
dá um trabalho. Com toda certeza, Né? sim. Então, isso era muito frequente. Então, a gente tinha que ficar conduzindo isso. Então, a empresa sempre foi nesse pico de crescimento muito elevado, queda. Crescimento muito... Na média, óbvio, a gente sempre cresceu todo ano, bonitinho, mas não era uma reta, era sempre uma coisa que oscilava no ano. E vocês, em algum momento, pensaram em outros tipos de produto ou ações diferentes que vocês poderiam fazer para que esse vale não fosse tão acentuado, por exemplo? Sabendo que isso, por exemplo, era um comportamento recorrente? Sim, sim. Na verdade, a gente... E é uma característica minha, se você olhou aqui, que eu gosto de testar todas as possibilidades. Só que no final, às vezes, é mais atrapalha que ajuda. Né? Então, eu acabava me colocando em várias frentes, né? Eu dava vários tiros e a maioria não dava em nada. Aham. Eventualmente, um ou outro dava certo e eu compensava. Só que a gente perdeu bastante oportunidade por falta de foco. Então, a gente errou um pouco, né? Por isso, a gente tinha uma penetração de mercado muito boa e a gente acabou, vamos pegar mais mercado, vamos pegar outro, vamos ajustar aquilo. Eu quero um sistema que atenda o pet shop, que atenda, por exemplo, o cartão bom, né? Quando você chama o cartão bom, Uhum. tem que usa o nosso sistema para você ir lá na Pernambucana buscar. Ou seja, a gente falou, vamos pegar vários negócios, vários nichos, e acabou que a gente não ficou perfeito em nenhum. Uhum. Né? Então a gente foi ajustando um pouco mais para o público que a gente tinha uma demanda maior, e aí a gente conseguiu crescer mais rápido e mais estável do que antes. Então, às vezes, realmente, a impressão que você tem, fala, eu vou criar mais produtos para atender mais nichos, porque eu vou estabilizar, só que você perde fôlego, né? Com certeza. Você perde fôlego. Então, a gente fez tudo isso que você falou, a gente testou, vamos testar novos públicos, vamos ajustar, vamos criar novos produtos, novas features, e acabava deixando o Barone de lado, Uhum. né? Eu falei, não, vamos ajustar. E aí a gente conseguiu ter um ganho quando a gente começou a fazer o arroz com feijão bem feito para o público que a gente já atendia bem. Aí a gente começou a ter mais escala e ficar mais tranquilo. Porque mesmo nos meses mais fracos, né? Você tem que pensar que você tem todo um histórico para trás, então com o tempo você vai ficando menos volátil. Deficitário, né? Então a gente já falou assim, a gente tinha uma época, né? A gente crescia 70% do ano, que a gente crescia muito rápido, mas literalmente eu não sabia se ia ter dinheiro para pagar o pessoal no dia 5. Uhum. Porque era muito investimento, muito investimento em marketing, contratando gente boa e correndo bem louco. Deus ajudou, deu certo, né? Mas chegou em um momento eu falei, não, né? Vamos estabilizar um pouco mais. Até tenho alguns amigos que estão nessa pegada ainda, que cresceram até mais que eu, mas não é vida, né? Eu falei, não, vou ajustar um pouco, ter caixa, ser um pouco mais organizado, né? Então isso, para a gente diminuiu um pouquinho o crescimento, mas gerou uma estabilidade que todo mundo recebe direitinho, todo mundo é bem bonificado, pago, bem organizado. Então a gente consegue crescer sem a loucura que a gente tinha, mas a gente pegou uma fase ali que era literalmente vender almoço para pagar a janta. E que eu acho que, assim, não que deva ser o que todos passem, né? Mas é interessante porque foi meio que uma aprovação que vocês passaram por vender o produto de vocês, seja mensalmente ou fazendo o anual, né? Então, trazendo o anual, acredito que também para fazer sentido você colocava algum desconto, alguma coisa Sim, que exato. valesse mais a pessoa pegar esse caixa upfront, vamos colocar assim. E aí você passou a ter um grande volume desse tipo de cliente. Sim. E aí você vai entendendo a longo prazo como flexibilizar isso para também tentar chegar numa receita mais flat, né? E aí, uma outra pergunta. Quando a gente fala de produto, a gente está falando que lá atrás, inicialmente, seria algo voltado para a área da saúde, né? Então, isso foi pivotado para a área de beleza, quando a gente tem cabeleireiros passando a ser atendidos com o seu sistema de agendamento e controle daquele salão, vamos colocar assim. Quando que você começa a expandir isso para outros produtos, por exemplo? Então, o que a gente fez de estratégia, né? Então, quando a gente não tem muito caixa,
tem que sobrar a imaginação, né? Então, uma das Excelente coisas... frase. Não tem o que fazer. Acho que eu não tinha plano B, né? Eu não tinha. Eu dava certo, eu tava lascado. Ou dá certo ou dá certo, né? Então tinha que dar certo. Então, uma das coisas que a gente fez para diferenciar, porque essa foi uma época que a gente não iniciou sozinho, né? Não existe mercado que você está sozinho. Sempre tem um monte de concorrente. E a gente tinha muito menos dinheiro que todos, era uma situação muito mais frágil do que todos. Uhum. Mas eu falei, o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar e vou dar um lembrete por SMS, não tinha WhatsApp, né? Não era tão demandado. Um lembrete por SMS, cortesia, ilimitado para quem contratar. Só que no lembrete eu colocava lá, superagendador.com. Então, o que acontece? Como o profissional de beleza atende todo mundo, então a gente começou a pegar vários segmentos. Você usava a base de cliente do salão para você lembrar alguma coisa Exatamente. de apontamento dele do salão e assim você pegava aquele cliente para você. Exatamente. Então ele falava, pô, também quero uma coisa parecida com essa. Então Legal foi demais. o período que a gente começou a diversificar muito, né? Então a gente começou a diversificar e crescer muito, muito rápido, né? Só que o crescimento, ele demanda dinheiro, não tem jeito. Então a gente crescia muito rápido e tinha muito pouco caixa. Uhum. Né? Então a gente realmente tinha que correr para fazer o caixa. Então a gente vendia vários planos anuais, tinha uma meta para bater no dia, porque tinha que pagar o vale no outro. Uau. E a gente conseguia. Incrivelmente, a gente nunca atrasou um dia. Que legal, cara. Né? A gente nunca atrasou um dia. A gente conseguia, mas emocionalmente era muito caro. Você fala, puta, Uma hoje eu outra passei frase bastante raspando. interessante. Hoje eu passei raspando. Todo dia. E você tinha equipe de vendas naquela época ou era você e o Baladão, os dois? Não, assim, então vamos lá. Eu peguei uma época que era eu, o Baladão, né, e a Rafa. E aí, como eu falei, a gente tinha problema de caixa. Aí a minha mulher na época falou, vou ajudar. Né, que agora é ex-mulher, mas ela falou, vou ajudar, porque senão a gente vai ficar aqui sem dinheiro. Então ela começou a ajudar nas vendas. Comprou o sonho também. Ela comprou, assim, ela nunca gostou da ideia, né? Porque acho que toda mulher quer mais estabilidade do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas dado que já não tinha mais volta, ela comprou e ajudou bastante nas vendas. Né? Então, ela ajudou. Então, ela ficou ali tocando venda. Mas a gente já tinha um modelo que fazia sentido, um modelo que já estava escalando. E ela só ajudou a Trazer número. trazer número. Então, aí a gente conseguia entregar os números. Aí a gente começou a contratar realmente gente boa, porque depois de um ano e pouco, eu falei, não dá porque o turnover era muito alto. A gente não conseguia. E a pessoa não atendia bem, ou não estava nem aí, ou faltava. A gente falou, não dá para ter gente ruim. A gente falou, não, vamos contratar gente melhor. E era muito mais caro. Né? Você pagar R$3.000 CLT para uma empresa que fatura R$8.000 é muita grana. Até porque se você contratar um cara para ganhar 3 CLT, ele vai custar para você quase 6. Se você faturar 8, que sobra para você no fim do mês, 2,5. Então... que nem sobra para você, né? Porque tem os outros custos que a gente nem falou. Exatamente. Então, a gente não tinha como... Aí a gente começou a faturar mais. Quando chegou nos 12, eu falei, agora vamos começar a contratar. E o meu, enquanto eu pagava 3 CLT para um colaborador, eu recebia 3. Né? Eu literalmente recebia 3 e tentava encaixar todas as minhas despesas mais ou menos ali. Né? Tinha um colchãozinho que sobrou lá ainda daqueles 2 meses. Mas eu ganhava menos. Sim. Né? Então, teve uma fase ali do primeiro e segundo ano que eu ganhava menos na empresa. Né? E tocando. Mas aí, depois que começou a suavizar, eu falei, vou contratar gente boa. Né? E aí, alguns colaboradores que a gente tem até hoje, né? Que ajudaram realmente a estabilizar e fazer as vendas melhorarem e ter um produto mais tranquilo. Porque... Imagina eu trabalhando sozinho e junto com a ajuda do Baladão, mas tendo que tocar marketing, tendo que tocar vendas, tendo que tirar o lixo, né? Porque tem que tirar o lixo. Claro. Aí você tem que fazer tudo. Manter o lugar, é toda uma situação. E você ainda era o cara de tecnologia que fora tudo isso era o que estava codificando. Se tivesse alguma alteração no sistema, era você que ia parar para fazer, você que ia fazer deploy. E quando dava problema, o cliente falava com quem? Queria falar comigo. Claro. E alguns ainda fazem, tem meu contato e ligam. Dessa fase eles ainda me chamam. Então, quando tem um bug, era 2 horas da manhã, o cara fala, isso aqui tá errado no meu pessoal.
Porque o que eu vendia no começo era isso, eu tomo aqui, somos Estou amigos. próximo, né? Né? Porque eu não tenho dinheiro, alguma coisa eu tenho que dar para eles em troca. Então eu tinha essa amizade com eles, eles não tinham pudor. Ah, Davi, isso aqui tá ruim, 2 horas da manhã. Na troca, eles estão comigo até hoje. Então foi uma troca que eu agradeço eles, se não fosse eles eu não ia estar aqui. Então tinha que arrumar isso. Só que quando você tem essas várias frentes, você acaba pecando em qualidade. Então o produto tinha bug. Certo. Então, eu entregava o produto com bug, e aí, quanto mais coisas eu entregava que os clientes pediam, mais bug tinha. Então, a gente pegou uma fase que, assim, vendia muito, tinha muito problema para resolver, muito cliente demandando que tinha problema, mas estava vendendo muito, porque os SMS espalhavam, que o negócio virou uma praga, assim. A gente não tinha dinheiro, mas aqui a gente fez um negócio que viralizou, né? Então, estava trazendo cliente. Aí a gente falou, vamos contratar gente boa. Né? Aí a gente começou a contratar 1, 2, 3. Aí o sistema começou a ficar mais tranquilo. Quando você fala contratar gente boa, como foi isso para vocês? Porque isso também é uma das coisas pra gente empreendedor que eu vejo como uma dor gigantesca, cara. Porque, vou dar um exemplo, tá? Hoje a gente tá em 60 e tantos colaboradores na minha empresa aqui em cima. E a gente tem pelo menos 4 etapas de processo seletivo. E a última etapa do processo seletivo é com o CEO da companhia, que é meu sócio. Então, por exemplo, ele é o CEO, ele é o validador master, vamos colocar assim. Abaixo dele, todos passam por mim. Então, primeiro, RH, depois uma validação técnica do gestor da área, para ver se tecnicamente essa pessoa está apta a desempenhar as funções dela. Aí vem para mim, eu faço uma avaliação de cultura. E se eu passo essa pessoa, o CEO da companhia fala com essa pessoa, independente de ser um assistente ou um diretor, para ver se ele realmente está dentro do que ele espera para quem vai entrar em casa. Que a gente trata como sendo uma extensão da nossa casa, da nossa cultura, dos nossos valores e tudo isso. Então, obviamente, não nascemos dessa forma, por isso que eu fiz a pergunta. O construir um bom processo seletivo para que você não tenha tanto turnover ou para que as pessoas acreditem no seu sonho ou vejam que ali pode ser um lugar para elas se desenvolverem, não é fácil. E como foi isso para você? Então, a gente tinha algumas dificuldades, né? Então, primeiro a gente tinha um escritório muito pequeno no Jabaquara, tá? Contratar gente boa para trabalhar no Jabaquara é muito difícil, né? Contratar gente boa para trabalhar no Jabaquara quando você não tem capacidade de pagar o que a pessoa merece é muito difícil, né? Então, a gente usava muito os contatos que a gente tinha, né? Porque como a gente era da área de desenvolvimento, a gente tinha uma rede de contatos. Então, a gente entrava em contato e agradecia a Deus quando alguém topava trabalhar. Então, o processo seletivo era o inverso, né? Vocês chamavam o perfil que vocês queriam já, né? O colaborador via se fazia sentido trabalhar para a gente, né? Então, a gente chamava 20 pessoas, né? Tinha uma chance de um querer trabalhar para a gente, tá? A verdade é essa, né? Quando a gente fala em equipe de desenvolvimento, agora o mercado já não está tão bom para programador, mas naquela época era. Então, literalmente, o processo seletivo era o inverso. A gente sabia quais eram as pessoas que a gente imaginava ser boa, a gente vendia a empresa, vendia o sonho, vendia o projeto, e se desse certo, a pessoa trabalhava para a gente. Né? Obviamente, metade dava errado, né? Metade dava errado, mas a outra metade está com a gente hoje. Então, foi um processo que funcionou, mas literalmente eles que compraram a ideia, eles que compraram o sonho e não a gente ficou selecionando eles. A gente não conseguia selecionar, né? Cara, isso é uma dor, né? A gente não conseguia selecionar. É mentira, entendeu? Falar, não, vamos selecionar os candidatos para a vaga, eu tenho 50 e eu vou selecionar um. Você chama isso, 50, né? Aparece 4 para conversar com você. Dos 4, talvez um se interesse e não encaixe, né? Mas é mais provável que você não chame nenhum dos 50. Né? Porque eles não vêm. Não vêm. E mesmo quando a gente fala em equipe de atendimento, claro, depois que você consegue pagar bem 4.000 CLT por um atendente, você consegue chamar gente boa e consegue ter um fluxo. Você consegue selecionar. Mas até chegar lá, até né? chegar Esse é o lá, problema. quando a gente pagava
Então, eu comecei pagando o salário mínimo da época, que era R$ 900, 800 e pouco. Não dá. E o programador pagando júnior, pagando R$ 3.000, a gente também não tinha. Né? Não tinha. Então, quando a gente dava sorte, que a gente vendia o sonho, falando, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui. Então, a gente falava, você vai ter... você vai ter bônus, você vai virar sócio. Então, a gente vendia aquele sonho e, eventualmente, dava certo. Né? Então, mas o processo seletivo, o que a gente fazia era o candidato. Caramba, cara, eu gosto de explorar essas coisas para as pessoas verem que, de novo, quando a gente conversou lá antes de entrar aqui, né, que eu quero muito trazer todo esse embasamento da construção do negócio, trazendo a perspectiva não só do negócio em si, mas de você passando também pelas fases, porque cada etapa que você enfrenta é uma nova dificuldade, né? Então dá para perceber que desde o momento zero da concepção da empresa até... Quantos anos aqui a gente pode colocar? Até virou uma pergunta isso. Quantos anos a gente pode colocar que a gente saiu dessa realidade de mais dificuldades recorrentes para a empresa entrar numa velocidade de cruzeiro, vamos colocar assim? Então, a empresa, eu posso dizer que ela estabilizou no quarto ano. Quarto ano. No quarto ano ela já estabilizou e a gente começou a ter o crescimento constante dentro da planilha. Então, o que a gente sabia? A gente sabia que se a gente alavancasse custo, né, se a gente colocasse muito orçamento para crescer, a gente cresceria rápido, mas teria problema de caixa. Certo. Então, a gente tentou ir no limiar entre ter um caixa garantido e ter um crescimento saudável. Então, aí depois disso, a gente começou a crescer na média de 40% ao ano, né? Ano, e a gente tá nessa pegada até hoje. A gente poderia crescer mais, mas a gente sabia que não era um crescimento saudável e muito arriscado, né? Então, a gente falou, não, vamos... E lembrando que, né, que quando a gente fala nessa área de desenvolvimento, a gente pegou vários concorrentes com investimento de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais. A gente tem concorrente que tem o captado 88 milhões de reais. Né? E a gente está brigando com eles. Então... Mas eu acho que o ponto é muito mais do agregado, né? O fato deles terem caixa ou capital talvez ajude eles em algum dado momento para passar por crise ou adaptações mais rápidas, né? Talvez em detrimento a vocês. Mas se o produto que vocês têm é bom o suficiente, isso coloca vocês no páreo de igual maneira, né? Sim. Tem toda a questão, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente fala, a gente vai na Build Fair daqui 4 dias. Um stand pequeno, ele vai custar uns 250 mil reais. Tá? Então, dinheiro ajuda, com toda certeza. Ele te dá mais autoridade, né? Sem dúvida. Só que, o que acontece? Esse dinheiro acaba, né? Porque uma hora a empresa tem que dar lucro. Exato. E aí, quando tem essa virada, a gente dá o show. Quando ele fala assim, o dinheiro que eu tinha, eu gastei, então... a minha empresa foi vendida já umas 3 vezes. A gente teve assim que a gente entrou no mercado, a gente foi comprado por um grupo dos Estados Unidos, né? Aí o CEO gastava uma baba de dinheiro, assim, mas absurdo, assim. O cara, ele queria esquema Facebook, uma mansão com uma piscina, ele conseguiu. Uau. Sem faturamento nenhum. Eu falei, acho que é melhor não entrar aqui. Eu falei, não quero mais não, né? Aí depois a gente foi vendido para uma empresa na Alemanha. E é a mesma coisa. Era uma empresa que copiava muitos negócios que estavam dando certo, né? Copiava muitos negócios que estavam dando certo e ficava jogando dinheiro lá. E a gente viu que a operação não estava sendo bem gerida. E tava torrando dinheiro, o dinheiro ia acabar e eu ia ficar sem nada. Porque normalmente elas não te dão dinheiro, né? Eles te dão equity. Fala, você vai te dou uma mixaria aqui e você vai fazer parte do grupo maior, que vai escalar, que vai ser poderoso. A gente tem uma grana gigantesca. E eu falei, não vai dar certo. E ainda bem que eu entrei, porque não deu certo. Então, eu fui vendo isso. E eu posso falar, mas vários concorrentes, tem uns que tem um mega nome no mercado, que botaram muita grana e não conseguiram escalar, né? Então, a gente vai passando por isso. E cada um desses que entra,
atrapalha um pouquinho a gente, depois do tempo que morre, a gente volta a crescer. Mas é bem comum. E a gente... E quando a gente fala sobre a experiência de vida do Davi em frente a todas essas situações que você passou na empresa, como que você buscava, como sendo esse empreendedor que iniciou sozinho, e eu já vi muitas pessoas me falarem isso, que o empreendedorismo ele é uma jornada solitária, né? Porque ele é sempre, muitas vezes, o sonho de uma única pessoa, que nesse caso foi você, e que ao longo da jornada você vai conhecendo outras pessoas que compram o sonho junto com você, às vezes na mesma intensidade, às vezes até mais do que você, como talvez tenha sido o caso do Baladão, como você falou. Então você vai trazendo pessoas que agregam ao negócio e que permitem a ele crescer. Mas na sua visão como empreendedor, como cara que teve a concepção da ideia, todas essas coisas que você passou, como que você buscava se manter em controle do negócio, das melhores tomadas de decisão? O que você buscava fazer para você? Você falou para mim antes da gente entrar que você tem, ou até aqui no começo, né, que você é um nerd clássico. O que eu entendo como nerd, que é acho que é um estado que eu me coloco também, é um cara que gosta de ler, é um cara que gosta de estudar, é um cara que muitas vezes faz as coisas por conta. Então, diria que a gente estaria na mesma cadeira nesse sentido. Mas como que você buscou esse conhecimento para passar por essas coisas? Então, você foi buscar referências no mercado, você conversava com outros empreendedores para entender dores similares e fazer talvez uma comparação com o que você estava vivendo para buscar aprender pela dor dos outros. Tem inúmeras maneiras de fazer aqui. Como que o Davi se posicionou nessa realidade? Então, assim, teve algumas fases. Então, enquanto eu ainda trabalhava como CLT, né, eu falei, que eu já era gerente de produto, então isso ajudava. Eu estudei o mercado ali, então isso me deu uma tranquilidade de estudar e não ser um empreendedor por necessidade, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Eu falei, não, faz sentido, foi até debate, foi uma escolha e eu fui empreender. Aí, o que ajudou demais, né, o empreendimento ter dado certo foi o fato de eu ter cortado o laço e falado, não, tem que dar certo ou não tem plano B. Então, e isso foi assim, o decisor, porque quando você não tem um plano B, a tua mente ela abre, né? A necessidade ela abre. Então, por exemplo, eu não tinha uma verba de marketing muito grande, mas aí eu descobri, na época, que o Facebook tinha um Facebook Grupos, né, que tinha os grupos de cabeleireiro. Aí eu descobri que, por exemplo, no Facebook Grupos, você conseguia pegar os IDs dos cabeleireiros. Era aberto na época, né? E a necessidade. Que eu falei, peraí, se eu consigo pegar os IDs dele, eu posso fazer uma campanha direcionada. Então eu gastava R$100 e tinha um resultado de que uma pessoa gastava R$10.000, não tinha. 300 na porque era tiro de sniper. Sensacional, entendeu? cara. Porque eu fazia, e o Facebook permitia, né? Se eu tivesse lá uma base de 200 pessoas, eles deixavam fazer marketing só para essas 200 pessoas. Né? Aí depois eles foram vendo que era, né? E foram fechando. Mas aí a gente foi buscando, então tinha o SMS, então foi tudo que a gente vai testando e falou, isso aqui funciona. Então, a necessidade ela foi ajustando, foi modelando as decisões, né? Foi de fato uma necessidade. Então, eu achei esse modelo do Facebook e o desespero ia, a gente achava uma outra solução, como foi o plano anual. Então, algumas coisas elas saíram do modelo, mas no final foi o projetado, foi certinho projetado, mas o caminhar não foi reto, foi montanha-russa de emoções. Foi. E, cara, deixa eu te conhecer agora. A gente tá falando bastante sobre as suas experiências profissionais. Uma coisa que eu gosto também de trazer pra cá é da onde você surgiu. Então, hoje você é CEO da sua própria companhia e que você empreendeu por opção há 10 anos atrás. Então, a gente tá falando sobre uma empresa que tem 10 anos de história. E aí, muitas pessoas que podem assistir a gente podem achar isso completamente uma informação simples, mas não é. Então, se você tem já 10 anos de história no Brasil, primeiro, empreender no Brasil
é para quem tem coragem. Segundo, com todas essas histórias que você já contou de altos e baixos e o tanto de provação que você já passou na cadeira que você senta, não é para qualquer um. Então você tem que ter estômago para passar pelo que você passou e você já tá acumulando aí só na função de empreendedor 10 anos de trajetória. Só que se a gente tivesse que voltar agora muito tempo no passado, lá para tua infância, cara, pra gente poder entender da onde o Davi surgiu. Então pro Davi se aspirar a ser um empreendedor um dia e optar por sair de um emprego estável para cair na vida de empreendedor, como que se deu isso? Como é que foi o início da construção do modelo mental do Davi? Tá. Assim, aí tem que voltar um pouco a história, né? Não, mas é isso exatamente que eu quero. O meu pai, ele era nordestino, né? E com nenhum estudo, né? Ele tinha segundo ano. Uhum. E aí, ele em São Paulo, ele trabalhava de taxista e depois ele resolveu tirar entulho, tá? Ok. Entulho. Então ele comprou um caminhãozinho, sei lá que ano que era, velho, e tirava entulho, né? E assim, tudo é comparativo, né? Então, dentro da comunidade que a gente vivia, a gente tinha uma qualidade de vida boa, né? Porque tudo é relativo. Sim. Né? Então, você pode ser quando você está num lugar bem ruim, se você é um pouco melhor, você já se sente bem. Uhum. Então, esse tirar o entulho, eu sentia que realmente faz sentido ser empreendedor. Eu falei, pô, meu pai tem uma vida que ele não teria se fosse funcionário. Não teria como. Ninguém ia pagar bem para ele. E ele conseguia tocar a vida dele com algum conforto ali, com um caminhãozinho velho e depois com um caminhãozinho velho e um trator. Que legal, cara. Só que eu não queria pegar entulho e levar no lixão. Né? Não era isso que eu queria para minha vida, né? Então eu não queria pegar entulho numa obra, ir lá no lixão, ver. Porque quando você vai no lixão é uma cena bem deprimente. Então Sim. ir lá, jogar o entulho lá. Falei, empreender é bom, né? Mas não é isso que eu quero. A família do meu pai ainda são dessa área do entulho. Então se perguntar Correia, você vai achar lá na caçamba da família em algum lugar, aquelas caçambinhas. E foi meu pai que originou ali na família. Então, são 16 irmãos, quase todos copiaram ali o caminho que meu pai fez, né? De uma maneira mais profissional. Meu pai foi o primeiro, mas ele tinha alcoolismo, então ele não cresceu, a família cresceu um pouco mais, né? Eu falei, não, mas não é entulho que eu quero. Aí eu montei em Francisco Morato, né? Uma barraca, sabe? Tipo, não dá para explicar, uma barraca de zinco, né? Uhum. Que era quase em frente à estação de trem, né? Eu vendia camisa de esporte com 14, 15 anos. Legal. E aí faturava bem. Se você pensar, eu vendia R$100 no dia, de uma loja lá vendia 150. Uhum. Então eu vendia bem, movimentava bem, com 14, 15 anos. Eu já conseguia gerar um bom dinheiro. Eu falei, esse negócio aqui faz sentido. Você ia, comprava as camisetas e revendia. Isso. Então eu ia lá, comprava as camisetas lá no centro de São Paulo, revendia perto da estação, comprava por 6, vendia por 9 e tinha uma rotação boa, conseguia faturar um bom dinheiro. Claro, depois você vai aprendendo, diferente da estação você tem vários problemas, tipo poeira, você tem fiscalização, você tem um monte de problema, mas dava um dinheirinho ali. Então você faturava muito, né? Imagina um moleque. Uma criança, cara? Uma criança faturar um salário. Era R$200, né, por mês, eu chegava a gerar 200 no dia. Uhum. Só que o dinheiro não ficava. Claro. Né? Aí a minha mãe também pegava uma boa parte do dinheiro, porque ela tinha necessidade dela. E aí eu juntei meu dinheirinho, né, porque eu sempre fui nerd. Eu fui lá na Rua Aurora. Na Rua Aurora, naquele tempo, tinha umas lojinhas que vendiam sucata de computador. Né? Eu comprei sucata de computador. Como que eu não ia fazer isso? Eu comprei uma sucata de computador, que era gigantesco, computador desse tamanho assim, ó, monitor verde. Aí eu me apaixonei por aquele negócio, comprei um 486 depois de um tempo, né? E era caro, o computador era tipo R$2.000, que devia ser o quê? Uns 15 hoje. Comprei um 486 na Fenasoft. E aí quando eu comprei esse 486, a internet começou a pegar. Aí eu falei, agora eu vou começar a programar aqui, né? Tinha os BBS, tinha uma internet bem primária ali, e eu comecei nesse ramo. Aí, depois de um tempo, eu parei com essa vendinha, né? Porque tinha problema de fiscalização. Os caras não deixam. Começa a correr ou risco, você tem né? dinheiro... Sim. Então, a coisa não funciona, né? Mas
sempre nessa vez. Aí eu falei, não, isso aqui é um ramo que parece que vai dar muito bom, né? E eu gostava, era prazeroso mesmo, ficar nele, eu baixava, era 5 minutos para carregar uma página. 5 minutos para carregar uma página. Acessava de madrugada, depois da meia-noite. Absurdo. Exatamente, depois da meia-noite eu ligava o computador e ficava até as 3 horas da manhã, porque depois da meia-noite era um pulso só, exatamente, né? E aí, nessa, eu fui entrar na local web, né? Então, entrando na local web, então o salário na média ali era os R$200, lá em Francisco Morato, né? R$200, R$250. Acho que na época que eu entrei na local web, o salário mínimo, o pessoal já tá ganhando uns 300 e pouco, né? Aí eu entrei na local web ganhando 1.100. Eu falei, meu Deus do céu, pra quê? Pra atender cliente. 1.100. Tipo, quase 3 vezes mais do que meus amigos. Falei, esse ramo parece muito melhor, né? Aí eu fiquei na local web 9 anos. Então eu trabalhei no suporte da local web, depois eu trabalhei na infraestrutura, né? Que é cuidar do servidor. Eu falei, não, eu quero programar. E lá no local eu comecei a programar, depois gerenciar a equipe, fui pro UOL, e aí falei, não, eu quero empreender. O sangue dos caçambeiros estava me chamando, né? Eu falei, não, eu vou empreender, vou criar meu próprio negócio. Aí quando eu juntei a grana para não fazer besteira de sair, falei, agora eu tenho dinheiro suficiente, faz sentido a tese e vou fazer. E deixa eu te perguntar uma outra coisa também que vem desde lá de trás até hoje. Uma coisa que eu aprendi bastante na minha vida são as referências que a gente tem. Então, uma coisa que eu achei interessante, você comentou do seu pai, né? Que foi talvez uma pessoa que tenha te aberto o olhar do empreendedorismo. Então, um cara que trabalhava com táxi, saiu do táxi, começou a trabalhar com entulho, você viu aquilo podendo trazer uma melhor qualidade de vida para a realidade que vocês tinham, então aquilo já começa a ser uma boa referência para você, né? Por mais que você falou que tinha problema com outras coisas, que aí também pode ser uma referência negativa, muitas vezes, né? Então, aí entra da nossa maturidade emocional em conseguir olhar para uma determinada realidade do que pode ser replicado e também o que pode ser evitado ou deve ser evitado. Exato. E aí eu queria te perguntar sobre isso, se desde aquele momento da tua infância, você era uma pessoa que olhava para referências, para entender dentro de contextos o que aquilo poderia fazer bem para você ou não, ou se você construiu isso com um caminho? Então, eu sempre me espelhei, né? Acho que você tem que ter como eu falei, tudo é relativo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, foi meu pai, que foi uma inspiração. Aí, depois de um tempo lá, eu tinha um vizinho que ele era engenheiro, né? Não era nada excepcional, mas ele tinha uma casa estável com carro e telefone. Depois ele tinha TV a cabo. Falei, essa é a vida que eu quero. Esse é o padrão de vida que eu quero dar para minha família. Então eu falei, é isso que eu quero, né? O que vier acima, ótimo, mas se eu conseguir esse padrão, que é um bom padrão de vida, assim. Principalmente se você pegar o resto ali, era um padrão de vida. Filho na escola boa... TV a cabo, que a TV a cabo naquela época era... Artigo de luxo. Tinha telefone, certeza, o telefone era um carro, né? Falei, é isso. Então eu sempre me esperei, o nome dele é Eduardo, até hoje eu lembro. Então eu falei, beleza, esse aqui é a base que eu quero ter. É isso. O que eu consegui acima disso, ótimo, mas menos que isso eu não aceito, né? Então eu me espelhei ali daquele padrão de vida que é o ideal, né? Depois você vê que dá para melhorar um pouco, mas quando você passa disso ali, já não agrega tanto. Sim, tinha uma vida boa, né? Eu falei, esse é o padrão de vida que realmente faz sentido. Aí eu fui trabalhando nisso. Aí, como eu vi que a área que eu já entrei no local ganhando missão, eu falei, isso aqui faz sentido, né? Atende aos meus requisitos. Talvez se eu fosse mais ambicioso, eu já teria radicalizado mais. Mas atendia o que eu queria, que era o padrão de vida que eu queria, era aquele. Era uma família perfeita, assim, vida boa, confortável... Não sobrava tanto, mas também não faltava. Falei, tá ótimo. E eu conseguia aquilo, né? Então, conseguia viajar 2 vezes por ano, conseguia um padrão de vida para a família bom, na escola particular, mesma coisa ali. Falei, tá ótimo. Só que aí, com o tempo, né, esse negócio vai te chamando. Fala, não, o sangue chama, né? Fala, não, você não é isso. Não se limite a isso. Você tá aprendendo aqui, mas não se... não se limite a isso, porque assim, querendo ou não, por mais que você seja um excelente profissional, tem um teto. E o teto é baixo, né? Você não vai conseguir passar daquele teto ali, a não ser que você seja muito bom em política, e eu era nerd, né? Tem um teto que você não vai passar disso. Eu falei, e o sangue vai chamando. Fala, não,
cara, você não vai morrer funcionário, você não vai ser feliz, entendeu? Você está indo para a próxima fase, né? E quando o sangue foi chamando, eu falei, deixa eu organizar, estruturar para não fazer errado, porque... Uma pergunta sobre isso. Você saiu da Local Web e foi para a UOL. Isso. Desde a Local Web, você já tinha a vontade de empreender e aí você, por exemplo, passou pelo UOL já com esse objetivo de construir talvez mais conhecimento ou o colchão que você falou para fazer este sonho acontecer em algum momento? Quando que deu o start na tua cabeça de ligar e desenhar um plano para isso acontecer? Então, desde sempre, né? Porque assim, quando a vida estabilizou, que era o objetivo principal, você acaba tendo uma próxima meta, Sim. né? Só que também não podia abrir mão daquilo. Sim. Então, quando você cria aquilo, eu não posso abrir mão. Né? Então, eu não posso abrir mão. Então, eu quero empreender sem abrir mão do que eu já conquistei. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi até falar com o Gilberto Maltner, se um dia assistir, talvez ele vai confirmar, né? Ele foi o fundador da Local Web, a Local Web vale bilhões, né? Eu fui lá, porque eu trabalhava direto para ele, falei, ó, eu quero sair porque eu preciso empreender. Eu já tenho uma idade, quase 30, né? Eu falei, eu não quero continuar assim pro resto da vida. Ele falou, faz sentido. Eu falei, por que você não empreende aqui na Local Web? Aí, ele falou, ele criou um projeto Empreender, né? Que era para você empreender dentro do Local Web, porque ele não queria perder o talento e ele gostava, né? E a gente trabalhava junto. Querendo ou não, você vai criar um recurso para a empresa. Eu ajudei muito a empresa também, né? Uhum. Porque eu era muito radical, automatizava processo que era manual, então tinha E aí ele falou, não, vamos fazer isso. Você vai ter um local para empreender, que você vai empreender dentro da empresa. O problema, que a local já estava grande e ele não controlava. Então, no final, ficou só uma ideia. Né? Tipo, você estruturava tal, mas não saía do papel. Aí, depois de um tempo, tava legal, depois de um tempo o pessoal do UOL me chamou, falou, vem trabalhar para cá, né? Falei, então vou, né? Porque eles tinham me prometido que eu ia empreender lá. E até cheguei a criar projeto, tudo bonitinho. Aí tinha mais um amigo meu, que chamava Reinaldo, que também começou a falar, vamos empreender, vamos fazer o negócio dar certo. E pior que uma das ideias era uns negócios de maquininha, não existia o PagSeguro. Uhum. E o PagSeguro fez e deu bom. Mas, então, eu falei, não, né, acabou não virando o que eu queria, eu vou pro UOL, né, porque pelo menos muda, né. Aí eu fui pro UOL, aí lá no UOL, desde do dia 1 até o dia que eu saí, foi organizando a saída. Então, já fui desde o primeiro dia, vou fazer meu trabalho direitinho, mas eu vou sair. E eu sempre fui aberto, tá? Eu nunca menti. Todos os gerentes que foi lá, o Pessim, eu até dou os nomes porque era muito aberto com todo mundo. Pessim, o Eduardo Maldonado, você fala, eu vou sair, eu vou empreender, mas eu vou entregar aqui que sempre foi assim, certinho. Então, e eu cumpria, eu botava as metas e conseguia, cada uma delas. Mas quando foi com o meu dinheiro, né, com a minha vida, o emocional foi muito mais relevante do que eu pensei. Com toda certeza. Né? Porque quando é com o dinheiro dos outros, o seu salário está garantido, então você segue o que você estável, planejou. Né? Flutuou, tranquilo, está dentro do projetado. Mas quando é a tua vida, meu amigo... É porque, por exemplo, 4 minutos atrás você falou uma coisa. Eu quero crescer sem perder o que eu já conquistei. E o empreendedorismo, ele traz muito disso, né? Até você mesmo falou que durante um período você tirava uma quantidade de dinheiro que muitas vezes talvez você pagasse até mais para quem estava com você. Então, isso vem também das dores do empreendedor, né? Você já tinha filho pequeno, família, você tem ali algo a prover que você não pode deixar de arcar com essa responsabilidade que você já tinha atingido. E aqui a gente está falando sobre até mais construções da sua vida, né? Então, acredito que naquele momento você já tinha uma TV a cabo, um carro, uma casa, Já. Então, você já tinha construído ali vamos colocar assim, o sonho de mais jovem, Criança, já estava num nível bacana, e você parte para o empreendedorismo. Então, aqui o que vai acontecer é que se eventualmente a montanha-russa está descendo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim.
E aí vem as responsabilidades que, poxa, será que eu vou ter que faltar com a minha família em alguma coisa da qual eu em algum momento possa ter prometido, ou que o homem ele tem muito disso, né? Eu falo que nesse sentido eu sou igual, de eu ter que prover o melhor do mundo para minha esposa em casa. E se eu não conseguir fazer isso, eu tô falhando. Cara, nos primeiros meses eu chorei na cama umas 4, 5 vezes, sozinho. E pior que as coisas estavam dentro do cronograma, mas é desesperador. A questão da emoção, né, cara? Era desesperador. Então, eu não imaginava que o emocional ia ser tão afetado, né? Então, como eu sou nerd da área de sistemas, você cria toda uma lógica, você tenta traçar todos os cenários, mas esse você não consegue pesar. Então, na hora emocional, ele pega muito. E no empreendedorismo, você deve saber mais que eu, no começo, ninguém acredita em você. Tua esposa não acredita, tua mãe não acredita, ela pode até, mas não acredita. Ninguém, tá? Ninguém acredita em você. Quando você faz o negócio e você fala, eu tô em cima, não vou desistir, e vou em cima, e começa a entrar os clientes, aí as pessoas começam a todas acreditar em você. Né? Então, essa até é uma coisa que todo empreendedor tem. Você sabe que ninguém vai acreditar em você. Mais uma vez, a questão da gente estar sozinho. Não acha que a sua esposa vai acreditar em você, sua mãe, seus filhos, ninguém vai acreditar. Né? Mas se você acreditar em você, em algum momento as pessoas vão acreditar. Então, conheci pessoas incríveis. Conheci o Pierre Schurman, né? Um cara mega no empreendedor, né? Um mega no empreendedor. Eu sou amigo do Robert, que fundou a Fenasoft. Então, o computador que eu comprei... PC lá. Exatamente. O fundador eu conheço, tive até um papo com ele hoje. Né? Então, quando você começa a acreditar, as pessoas acreditam e começam a apostar. Tanto, né, que aí teve a entrada depois do Baladão, que é o sócio, entrou um outro sócio, que é o Maurício, né, que ele teve um exit, cumpriu o período do exit, ele falou, quero investir, né? Eu quero continuar trabalhando. Ele colocou 1.200.000 na conta no fio do bigode. Não tinha um contrato, não tinha nada, porque teve o período da pandemia, né? Uhum. A gente tava conseguindo ir bem mesmo, imagina, tudo fechado. Todos os salões fechados. Uhum. E aí ele chegou e falou assim, não, eu gostei da ideia, eu vou botar 1.200.000. Ele falou, botou 1.200.000 na conta. Não tinha contrato, não tinha nada. Ele falou, botou o dinheiro. Aí, acreditou no projeto e falou, tá aqui. Não tinha nada. Se te falasse assim... um planejamento com 1.200.000. Obrigado, tchau. Ele não tinha nada que... Ele botou o dinheiro lá, né? Aí a gente honrou tudo que a gente falou verbalmente, mas mostra o quanto que se você acredita, as pessoas acreditam. Ele falou, e eu não conhecia ele, tá? Ele não é uma pessoa que eu conhecesse. Não, nunca vi na vida. E ele falou, não, tô aqui, ó. Né? Por quê? Porque ele viu uma oportunidade que para ele era muito boa, né? Ele falou, vou botar o dinheiro na frente, até que mostra a boa-fé dele, né? E mostrou a boa-fé. E ajudou a gente no momento que a gente estava com medo, que foi bem no comecinho da pandemia. Mas ainda assim, né, na pandemia, as vendas diminuíram, óbvio, mas os clientes não deixaram de funcionar, porque eles tinham que pagar. Todo mundo tinha conta pra pagar, né? Então eles abriam a porta lá, escondidinho, fechavam, e o nosso sistema foi útil. Por quê? Porque as pessoas podiam agendar, já que a porta não estava aberta, as pessoas podiam agendar, iam com o horário marcadinho, abria a porta, prestava o serviço. Então, na verdade, aqueles que tinham resistência em usar o seu produto, na verdade, os clientes dos seus clientes que tinham resistência em usar foram obrigados a usar. Foram obrigados. Então, na verdade, não foi tão ruim a pandemia, quanto a gente achou que falou, agora a gente está quebrando, a gente vai quebrar. Porque tudo era obrigado a fechar. Mas eles não fechavam e obrigavam a usar o agendamento. Então, a gente ficou estável. Que legal, cara. Né? Então, deu certo, as pessoas acreditam, né? Então, várias coisas que eu faço, as pessoas acreditam, não, eu vou junto com você e tal. Então, vai ficando mais fácil. O começo é muito difícil, mas vai ficando mais fácil com o tempo. Mas é o que você falou mesmo. Eu acho que no começo, como as coisas não são tangíveis, isso que é louco, né? Porque ele é sempre tangível na cabeça do empreendedor.
Eu falo porque o meu sócio, ele é assim até hoje. Você vai conversar com ele e fala, não, mas na minha cabeça tá tudo desenhado. Eu, maravilha. Aí agora eu vou pra operação, eu não consigo levar tua cabeça pra lá. Então, vamos minimamente trocar ideia aqui, porque eu preciso entender algumas coisas, porque do que tá aí dentro, eu preciso extrair e montar uma série de processos para os objetivos acontecerem. E isso que é interessante, porque na cabeça do empreendedor as coisas sempre estão super bem desenhadas, né? Mas em quem está no arredor, como não é algo palpável, as pessoas muitas vezes não colocam credibilidade, até você começar a dar certo. Ou até eles verem o que você muitas vezes falou como parecer ser sonho acontecendo. É. Uma coisa conversando com a outra, um processo que você comentou de repente desenhado e tendo um cliente utilizando aquilo, que é algo que realmente a pessoa consegue sentir. Aí o pessoal começa a botar fé, né? Sim, isso é normal, né? Porque mesmo até por estatística, né? Que quase 70% dos negócios morrem nos primeiros 2 anos. Sim. Né? Então, é normal você esperar que vai dar errado, porque normalmente dá errado. Ainda né? mais aqui, né? Então, assim, eu tenho vários amigos meus que empreenderam e deram errado. Né? Então, assim, a história de sucesso, principalmente no Brasil, como você falou, é mais excepcional do que a regra. Né? Então, até faz sentido as pessoas não acharem que vai dar certo, porque provavelmente vai dar errado mesmo. Né? E só não deu realmente errado porque eu não tinha escolha, tinha que dar certo. E deu. Né? E para a gente ir para um caminho final, eu gosto sempre de pedir para que você traga uma frase, um livro, algo que você considera que mudou a sua vida e que pode mudar a vida de outras pessoas. Ou pode ser até uma frase, um conselho autoral do próprio Davi. Olha, se eu for dizer do que eu aprendi no mundo do empreendedorismo o melhor plano B é você não ter plano B. É você cria o plano e sem ter nada que possa te salvar. Né? Isso ajuda demais. Assim, a gente deu certo porque não tinha margem para dar errado. Né? Eu acredito e vai. Porque assim, tudo que eu fiz, né? Porque antes de empreender, eu já fiz outros empreendimentos antes desse, e todos eu tinha esse negócio. Eu tenho um emprego que me garante e eu vou empreender. Nunca deu certo. A partir do momento que todas as suas apostas estão naquela determinada coisa, você vai fazer tudo que você tiver que fazer para dar certo, né? Exato. Assim, tudo. Eu assim, testei bastante coisa, viu? Sempre que você sabe, não vai faltar o pão aqui, uma hora você fala, tá dando trabalho demais, não foi o que eu esperava, e deixa de lado. Né? Tá então, certo. O que eu faço agora é ter que dar certo, e é sempre o risco, né? Que se der errado, você tá lascado. Né? E isso te estimula, mas também você tem um custo de estresse que você tem, porque, de fato, você está colocando tudo em all-in quase sempre, all-in. Então, a gente está com um projeto novo, como eu falei para você, da assistente IA, que vai gerenciar o kit, que é all-in. Né? A gente está quase que pivotando o nosso modelo de negócio. Se não der certo, lascou. Então, a gente está botando tudo. E o lado bom é que, como a gente sabe disso, a gente está fazendo cada detalhe pensado, tudo ajustadinho, porque a gente não tem mais volta. A gente mudou para esse lado, não tem volta. Mas isso é interessante, porque para explorar isso, até para aproveitar e trazer essa novidade, não sei se a gente já pode comentar abertamente sobre, mas é interessante porque até então você tem todo o sistema de agendamento e etc. E aí agora o que você está fazendo é como se fosse uma evolução dele para que tudo isso seja gerenciável via inteligência artificial. Então a gente vê aqui, na verdade, o empreendedor dando o passo com a tecnologia que está em alta, né? Então, a ideia, né, é que assim, imagina que eu estudei bastante e foi muito complicado. Né? Agora imagina um empreendedor médio brasileiro com menos qualificação e que o foco da vida dele não é ter um negócio. Né? O foco dele é atender bem o cliente, então fez vários cursos para executar, não gerir. Exatamente. Né? Então, é uma dificuldade que é terrível para eles, né? Porque a pessoa ama o trabalho dela, ela ama cortar o cabelo. Eu falei com várias pessoas assim, elas amam,
mas elas têm que se preocupar com o boleto, com o imposto, com a guia do DAS, com o aluguel, com a administração, tem que o fluxo de caixa, tem que fechar o DRE. Esquece. Então, qual que é a ideia? A gente tem uma base de dados, a gente tem uma história. Então, a gente está pegando essa história, né, que a gente criou, a gente está alimentando a IA para que a IA saiba as melhores boas práticas desse todo colegiado de 10 mil clientes que a gente tem, para guiar cada um desses nossos 10 mil clientes para um caminho que ele vai prosperar. Né? Então, a IA ela vai dizer o seguinte, olha, tem um profissional teu aqui, colaborador, que está pisando na bola. Pode parecer óbvio, mas a pessoa não vê. Sim. Tá? Tem coisas que a gente acha que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? O outro exemplo que a IA pegou ali, que foi falando para os clientes, que a gente não projetou, mas ela falou, ó, se você está cortando o cabelo, ofereça o serviço de pé e mão. Ofereça. Não espere a pessoa pedir, ofereça. Cara, você dobra a quantidade de serviço de pé e mão. Dobra. Literalmente dobra, porque as pessoas não pedem. Mas se você oferecer, ela compra. É óbvio, mas precisa ser dito. E ela diz. E ela diz no momento certo. Então, várias dessas análises, ela vai cruzando os dados e vai dando aquela opinião, aquela sugestão, aquele ajuste. Falar, se você fizer isso, vai melhorar. Se você fizer aquilo, vai melhorar. Ou deixa que eu faço, né? Que é uma das fases que a gente vai entregar. Se você não quer fazer, eu vou atrás daquele cliente que fugiu, eu vou fazer uma promoção, né? Ó, esse serviço aqui você precisa ajustar o preço, porque a inflação foi de 5%. Você não ajustou o seu preço, você tá doido. Então, é esse tipo de coisa que a IA vai ajustando, né? E que muitas vezes é o que você falou para mim lá fora, né? Os empreendedores, ou até no começo com a área de medicina, a galera não sabe administrar o próprio negócio, vive endividada, às vezes até tem um bom faturamento, né? O que entra é interessante, mas a gestão do negócio não está equilibrada, que faz com que você gaste mais do que entre. A maioria não sabe separar o caixa. Então, assim, ele não sabe distinguir o que é o caixa da empresa e o caixa pessoal. A maioria, tá? Então, a maioria vai lá, antigamente tinha dinheiro, pegava o dinheiro do caixa para comprar as coisas pessoais. Sem controle nenhum. Ia lá, pegava do caixa, né? E agora tira da conta da empresa. Só que, cara, além de você ter problemas com o fisco, isso compromete todo o seu acompanhamento da empresa. Sim. Né? Porque você está tirando... A sua empresa, ela fatura um dinheiro que você fala que é bom, mas o lucro não é tão bom quanto você achava. Então, isso é uma das coisas que a gente vai dizer. Falar, meu amigo, você fatura 20 mil... Parece que você está bem, mas o seu lucro é 5. Então, você volta para a realidade dos 5. Só que esses 5, você tem que investir 20% em marketing. Então, o seu dinheiro é 4. Né? E a pessoa acha, 20 mil tem uma qualidade de vida boa. E ela vai gastando, né? Vai gastando. Ela vai gastando. Então, esses toques de realidade que a nossa IA está buscando. Então, ela está fazendo essa análise e ela vai ter essa... Ela vai apoiar, vai falar, não, meu amigo, sua realidade é que você pode gastar 4. Você quer gastar 5? Cresça. Segue essas sugestões aqui que você pode crescer. Mas, enquanto isso, não faz sentido você gastar mais que 4. Né? E a vida do empreendedor é essa, né? A gente fatura o dinheiro que a gente fala, se eu for pensar no faturamento da empresa, eu falo, eu tô ótimo. Mas o meu prolabore não é maior. Meu prolabore hoje não é maior do que um funcionário. Né? Porque é prolabore. Sim. Né? E o lucro a gente reinveste para a empresa continuar crescendo. Então, no fundo, eu sou um funcionário. Sim. Né? Com todos os riscos, é um funcionário. Na verdade, você é o funcionário com mais risco e aquele que muitas vezes não tem os benefícios dos outros. Exato. Né? E isso é normal. Então, o empreendedorismo é isso. Né? Se você quer crescer, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que ter uma qualidade de vida mais baixa do que você poderia ter, né? Para que você continue a crescer. E na vida pessoal também, porque além disso, na vida pessoal, você tem que separar uma parte do seu dinheiro, porque pode dar problema, pode dar merda. Pensar no futuro então, sempre. Né? Ou seja, dos 4 mil do rapaz, se ele não separar pelo menos os quentinhos dele ali para uma reserva de emergência, ele vai ter problema. Sim. Então, ele fatura 20, mas ele pode tirar 3. Né? De então, fato. a vida do empreendedor é isso, né? Só que se você não tiver uma visão muito clara, e a gente tem clientes que são analfabetos funcionais, né? É a pessoa que tem segundo, terceiro ano, quarto ano.
ele não vai ter essa visão. Cara. Você pode fazer o que você quiser, ele não vai ter essa visão. Né? Tem alguns que têm um sangue empreendedor, que se destacam, mas a maioria não. Sim. Né? Então, é isso que a gente quer ajudar. E é isso que a gente está ajudando. A gente vai entregar esse valor no momento que ele mais precisa. Falar, ó, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui você ajusta, isso aqui você precisa fazer. E aí, dia a dia, a gente vai ajudando ele, condicionando ele nas melhores práticas, né? Para que ele cresça. Você consegue dar uma realidade para ele mesmo de que ainda que ele seja pequeno ou médio, ele pode ser mais bem equilibrado financeiramente e o negócio dele pode render mais do que ele imagina que renda, né? Esse é o primeiro passo, né? Dar o direcionamento do que ele hoje não tem clareza, até para o negócio poder crescer, né? Assim como tudo na vida, você tem que baixar o seu padrão de vida, né? Então, é o risco, você toma o risco, baixa o padrão de vida, você tem que baixar, investe exatamente. Então você tem que baixar o padrão de vida e às vezes ele acha que tem um padrão de vida que não tem, né? Tem os casos clássicos também, né? Que mulher de empresário que vai empreender, aí você não vai conseguir controlar nada porque ela não está preocupada com lucro. Né? Isso é bem comum também na área, né? Mas aqueles que realmente se preocupam com lucro, eles não têm essa consciência. A conta da empresa, ele movimenta tudo por lá. E às vezes ele movimenta coisas da empresa na conta pessoa física dele. E é bem comum. Bem comum. Então, a gente quer ajudar ele a profissionalizar o negócio. Gerir o negócio como sendo um negócio, ou ter a clareza de como gerir o negócio. Exato, Ainda então, que ele não... Quanto mais automatizado, mais a nossa IA consiga aprender e até fazer sozinha, né, com autorização, claro, a gente quer. Legal. Porque para o nosso cliente é muito prazeroso cortar cabelo, é muito prazeroso fazer uma depilação, é prazeroso, eles não fazem por dinheiro, né? Só que, DRE, pra gente é ruim, né? Imagina para eles, não dá, DRE não dá. Ele sabe o que é, muitas vezes. Pagar uma guia, imagina você trabalhar pra caramba e você pagar um imposto que às vezes é mais do que você recebe. Não bate, entendeu? A pessoa fala, eu não vou pagar isso, mas tem que pagar. Sim. Né? Tem que pagar. Senão você não cresce. Né? Então, coisas que tem que ir condicionando. Cara, você vai ter que pagar o imposto. O imposto dói, é sofrido, mas tu vai ter que pagar. Né? Não vai sonegar, você vai ter que emitir a nota. E a gente vai questionando, você vai precisar fazer isso. Porque senão você não vai chegar onde você quer. A não ser que você queira ficar nisso aí. E mesmo assim você vai ter problema, que cada vez mais, né, a receita pega. Existe cada vez mais a visibilidade e o controle sobre, né? Então, a ideia é que, havendo isso, justamente essas práticas que você comentou, elas tendem a ser minimizadas. Mas o problema é que aqui a gente tem um efetivo de empreendedores, de PMEs. Talvez as M's eu nem coloco tanto, mas os pequenos negócios mesmo, os pequenos empreendedores, eles muitas vezes empreendem por necessidade ou várias realidades, como você mesmo comentou, que é um cenário mais complicado, e eles de fato não aprendem o mínimo sobre gestão, né? Então ele está ali sendo um executor porque ele acredita que ele faz aquilo bem feito, mas o negócio ele é muito mais do que isso, né? E às vezes ele é tão bom, que dá certo. Sim. Que ele é tão bom que, cara, que menos fazendo cagadas na gestão, dá certo. Mas se ele organizasse, se ele tivesse o apoio, ele ia crescer muito porque às vezes é uma pessoa muito boa, entendeu? Porque com uma gestão mal feita, só dá certo se a pessoa for realmente muito boa. Mas se ela for muito boa, com uma gestão bem feita, ela voa. Voa. Né? Justo. Então, faz muito sentido, a gente realmente, a ideia é agregar valor para esses clientes, né? Porque para o cliente final, ele se sente bem. Então, pensa assim, eu vou cortar o cabelo, a pessoa já está oferecendo pé e mão, ela não vai se sentir ofendida, ela vai se sentir mais agraciada, né? Porque ela ir no salão é uma experiência. Ela não está pagando o corte de cabelo, ela não está pagando a mão e unha que ela pode fazer em casa. Não, ela está pagando a experiência, o momento que ela está relaxando e sendo bem tratada. Então, todo mundo ganha. Sim. Né? O nosso cliente vai ganhar, porque ele vai faturar mais. A cliente dele vai se sentir muito mais bem atendida, porque a gente vai cobrir a necessidade. Então, vai mandar, você foi bem atendido? Tá tudo certo. E sem o colaborador ter que precisar se envolver. A gente vai mandar automaticamente, você foi bem atendido? Não foi, peraí. Então, a gente já vai pegar a reclamação, já vai subir. Então, tudo a gente vai fazer. Todo esse trabalho de backstage, a gente quer fazer para ele. E a gente já está fazendo.
né? Então é isso, a gente quer garantir a satisfação. Se o cliente não estiver feliz, a gente vai dizer, ó, você tem uma leva de cliente que não está feliz por causa disso aqui, e até apontar o dedo, ó, seu colaborador, e aí ela faz, porque ela não tem dó, Sim. né? E ela fala, ó, esse colaborador aqui tá com 40% de cancelamento, os clientes deles não voltam, e ele aponta, ela ia apontar. Mas isso é bom, né? Porque pro próprio cara que tá lá na ponta, ele também precisa fazer a gestão das pessoas que estão com ele. Exato. Porque se ele tá com esse colaborador lá, independente do modelo de pagamento que ele tem, se ele ainda tiver um fixo, o fixo não tá valendo, né? Então ele precisa ter clareza também sobre essas coisas. Mesmo que seja um variável, é o nome dele, né? Sim, com certeza. Porque se ele abrir um salão, né, ele colocou o nome dele lá, a reputação é dele, é né? dele. Se o cara que tá ali dentro Exato. presta um mau atendimento, faz a pessoa não volta para o salão. Exatamente. Não é o profissional. Aí a cliente pode até voltar pelo colaborador, mas vai desistir do salão. Aham. Né? Se aquele colaborador não atender bem, ela vai desistir do salão. Para sempre. É. E tem avenida que tem 10 salões. Tá? Não falta opção. Sim. Então, você ter um atendimento excepcional é muito bom. E para o cliente que às vezes não sabe nem escrever corretamente, e é normal, pô, você tem uma IA que vai mandar a notificação, já vai ver, já vai coletar a opinião, já vai guardar no sistema, vai agregar tudo e vai dizer esse colaborador está indo bem, esse não está indo bem. Pô, né? Então, a gente realmente quer fazer um negócio que mude a vida das pessoas. Né? Cara, isso é muito legal porque você está dando de novo a visibilidade a visibilidade de empreendedor, de gestor, né? Você está dando a visibilidade de gestor para quem não é gestor. E ainda que esse cara tenha dificuldade em criar esse conhecimento, ele só está processando uma informação, né? Ele está tomando uma decisão, muitas vezes, de sim ou não, pautado numa mensagem. Não precisa ser o gestor de fato, né? Então, assim, a gente vai dar uma explicação muito bem embasada para ele, né? Então, a gente não é, tipo, a gente acha, não. A gente vai pegar todos os dados e vai falar, ó, melhor você fazer isso porque... Uhum. E a decisão dele, depois é dele. Sim. Né? Mas você deu os insumos, né? Deu os insumos. Pelo amor de Deus, mastigado. Imagina eu ter feedback da minha equipe assim, ó, tá aqui, tá pronto. Né? Sim. Não é fácil. Né? Não é fácil. Mesmo quando você tem o colaborador do seu lado ali, ó, só você e ele, não é fácil. Isso é verdade. Cara, queria agradecer imensamente por essa participação, contribuição, você contar da tua história, das suas dificuldades, tudo que você fez para estar na cadeira que você tá. Você tem uma história muito legal. Eu espero que a galera que assistiu a gente aprenda com você e principalmente, para mim, a mensagem muito que fica aqui em uma palavra, se eu tivesse que definir tudo que você compartilhou, seria resiliência, né? Porque é justamente você conseguir fazer o melhor que você pode, muitas vezes com escassez de recurso. E você, não só resiliência, mas ter a humildade também de quando você está nesse lugar, como empreendedor, à frente de um negócio, você entender que você pode baixar o seu padrão de vida em detrimento de um crescimento daquilo que é o seu sonho. Que é o que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a passar porque elas querem só o sonho ou o resultado que o sonho pode vir a proporcionar, né? Então, aprendi aqui 2 coisas muito legais com você que me remetem muito a essas 2 palavras. Tá, assim, isso tanto uma empresa pequena, média como a minha, como a própria história do McDonald's diz isso, né? O cara falou, a única coisa que fez dar certo é a boa e velha persistência. Então, a persistência é a chave de sucesso em qualquer coisa, né? Então, o empreendedor, o que faz ele ser um empreendedor é a persistência e a cabeça dura. É isso aí. Né? É cabeça dura. Às vezes é pura e simplesmente cabeça dura. A ideia é essa, pode não ser a melhor, mas e vai e acaba dando certo porque o cara foi persistente. Testa e vê se dá certo, né? E coloca seus esforços lá e faz acontecer. Exatamente. Né? Até hoje, por ser nerd, eu descobri que a ciência ela te ajuda, né? A análise, tudo, mas a boa e velha persistência é a campeã para qualquer coisa. Justíssimo. Davi, obrigado mais uma vez. Eu espero muito que você tenha se sentido à vontade também, né? Você falou que nunca tinha passado por uma experiência dessa antes, mas, pô, foi uma conversa super de boa aqui. Você entregou um monte de coisa aí da tua vida, achei super legal, porque é o que eu mais gosto de fazer nesses momentos, cara. Pegar, poxa, acho super legal tudo que a pessoa construiu, né? Porque muitas vezes eu vou entrevistar alguém e, pô, CEO, o presidente e tal, mas eu falo, beleza, eu acho super legal um cargo. Agora, quem é a pessoa? De onde esse cara saiu? O que esse cara construiu? Qual que era a realidade dele para ele estar onde ele está? Sabe? Eu acho que conectar o profissional e a pessoa no fim do dia faz a galera que assiste o Bluecast
saber que alguma das coisas que você passou, às vezes é a realidade da galera que tá assistindo a gente, que pode querer empreender, acha que não dá, ou que não pode, ou que, enfim, o mundo é injusto com ele, mas aqui tem uma prova de um cara que fez acontecer. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço por tudo. Eu agradeço o convite e foi muito legal a experiência. Pô, nova legal. para mim, muito boa. Obrigado. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, então, espero que a nossa conversa tenha servido de alguma coisa para você e lembrar que a gente grava no Blue Space, então se vocês quiserem sentar nessa mesa e ter essa mesma experiência, vocês também podem, tudo isso aqui que a gente faz é para locação. O nosso contato está na descrição do vídeo, procura, a gente consegue ajudar você a tirar a ideia do papel. Então, agradeço o Davi mais uma vez, agradeço o Pedrão, agradeço a Dé, obrigado galera, ficamos por aqui. Valeu. Valeu.